Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula passo a passo para celulares iPhone, aquele que tem uma maçãzinha na parte de trás. Eu sou o Vinícius e seja muito bem-vindo. E bom, se você não sabe qual o objetivo dessas aulas passo a passo, eu te explico e ele é bem simples. O objetivo é que eu faça algo na tela do meu celular te explicando por que eu estou clicando em cada um daqueles botões, te explicando no detalhe tudo que eu estou fazendo para que depois da aula você consiga colocar em prática no seu próprio iPhone, sem ficar com medo de tocar o dedo no botão errado e principalmente sem ter que depender dos outros para fazer por você no seu próprio celular, tá joia? E na nossa aula de hoje eu vou explicar sobre um recurso muito interessante do iPhone, um recurso que pode facilitar várias coisas do seu dia a dia, a depender das suas necessidades. O aplicativo, o recurso que eu vou ensinar hoje é o Tradutor, o Google Tradutor, que é um aplicativo de tradução. Serve para você ver, por exemplo, uma palavra em inglês e você querer saber o significado dela, esse aplicativo faz a tradução para você. Se você está viajando, precisa se comunicar, você fala para o aplicativo e o aplicativo fala na outra língua para a pessoa. Então, ele tem várias vantagens, desde viagens, pesquisas na internet, você pode pesquisar coisas em inglês, em outras línguas que você não fala, só usando esse aplicativo. Você pode fazer compras internacionais, como por exemplo o AliExpress, o eBay, que são locais onde você consegue comprar de fora do Brasil, pagando um preço muito menor em várias coisas. Claro que tem a questão de taxas, de importações e tudo mais, mas enfim, ainda assim, muita coisa vale a pena você comprar fora, você importar, que sai mais barato do que comprar aqui pelo Brasil. E para você fazer esse tipo de compra, você precisa saber comprar online, claro, comprar online com segurança, mas você precisa também falar a língua daquele local. E normalmente esses sites estão em inglês. E aí, se você não souber falar inglês, você pode usar o Google Tradutor. E ele também serve para um negócio muito básico do dia a dia, que é você entender o que está escrito na roupa das pessoas, ou até mesmo na sua, ou de alguém da sua família. Mas como assim, Vinícius? É muito comum a gente ver pessoas usando roupas com algumas frases, algumas palavras em inglês. Será que a dona ou dono daquela roupa sabe o que está escrito? Se não sabe, deveria. E aí isso vale para você. Se você um dia for comprar uma roupa e tiver alguma coisa escrita em inglês, você jamais deve comprar sem saber o que está escrito. Porque às vezes tem alguma coisa ali que não faz sentido para você, não tem a ver com as suas crenças, com aquilo que faz sentido para você. E aí você vai ficar usando uma blusa, uma roupa com alguma frase, algum dizer que não tem nada a ver com você, porque você não sabe o significado. Mas aí no dia que você estiver num local onde tiver pessoas que saibam aquela escrita ali, pode ser que fique um pouquinho estranho para você, talvez até constrangedor. E por que eu estou falando isso? Um tempo atrás rolou um meme que era meme é tipo uma piada, né? Pode ser uma imagem, um vídeo engraçado. Tem um sentido cômico, tá? E aí, nesse meme, era uma pessoa, uma senhora, no metrô ou no ônibus, alguma coisa assim, e ela estava com uma frase que era uma frase obscena, só que estava escrita em inglês. Provavelmente aquela senhora parecia uma senhora, né, simples, não tinha cara de que aquilo ali fazia sentido para ela. Só que ela provavelmente não sabia ler inglês, não sabia o que estava escrito ali e estava usando a roupa. E aí a foto dela viralizou, virou um meme. Por quê? Porque ela estava com uma frase obscena, só que estava escrito em inglês. Para ela, ela não sabia, mas para quem entendia inglês e passava por ela, achava bem estranho. Então, para que algo assim também não aconteça com você, é importante que você saiba usar esse aplicativo, o Google Tradutor. E eu confesso que eu nunca usei tanto. Era uma ferramenta que eu já tinha familiaridade, que eu usava com frequência, mas depois que eu vim para a Itália, eu estou usando bastante. E eu sei que é comum para vocês, depois que você, né, ou se aposenta, né, ou sei lá, tira férias da empresa, alguma coisa assim, querer viajar. E por que não viajar para fora do país? Viajar dentro do Brasil está tão caro ultimamente, e às vezes você juntou um dinheirinho e quer viajar para outro país.
Ah, Vinícius, mas eu quero viajar para Portugal, porque Portugal eu conheço. Eu sei falar português, né? Por mais que algumas palavras sejam diferentes, mas eu vou viajar para Portugal, então eu não vou passar dificuldade com a língua. Aí é que tá. Dependendo da companhia aérea que você for viajar, você não vai ter ninguém ali que fale português. Quando chegar em Portugal, quando chegar no aeroporto, tudo bem, mas dentro do avião não vai ter ninguém que fale português, dependendo da companhia aérea que você pegar. Por exemplo, eu vim para a Itália de Latam. Latam, os comissários falam português e espanhol e inglês. Então eles falam português porque ela é da América Latina, tem uma grande atuação no Brasil, então eles falam. Mas quando eu viajei para Dubai, eu viajei na Emirates e eu saí de São Paulo, eu entrei no avião em São Paulo, parecia que eu estava em outro país já. Por quê? Porque dentro do avião os comissários, as comissárias não falavam português, elas só falavam inglês. Então, se você não sabe falar inglês ou não sabe falar o idioma daquele voo, você pode passar dificuldade até mesmo para você pedir uma refeição. Ela vai te passar, o comissário vai te oferecer duas opções. Se você não souber o que falar, não entender o que a pessoa está falando, você pode usar o aplicativo do Google Tradutor. Beleza? Ah, eu tive um probleminha, eu preciso, sei lá, eu estou passando mal, não estou me sentindo bem, ou quero pedir uma água, alguma coisa assim, você pode usar esse aplicativo. Você não precisa passar dificuldade, você não precisa fazer mímica, você não precisa falar você não precisa fazer isso. Você pode muito bem usar o aplicativo, beleza? E aí, depois que eu vim para a Itália, como eu não falo italiano, eu nunca usei tanto esse aplicativo. Ele tem facilitado muito mesmo o meu dia a dia para pedir comida, pedir uma carne no açougue, para eu poder comprar alguma coisa no supermercado. Tá tudo em italiano, o que eu faço? Eu uso o Google Tradutor. Então é uma grande facilidade. Beleza? Então, quais os pontos que a gente vai passar na nossa aula de hoje? Download e instalação do aplicativo Google Tradutor, como escolher o idioma de tradução, como traduzir frases escritas ou faladas no Google, como conversar com alguém em outra língua usando o Google Tradutor, bem legal essa daqui, como traduzir imagens e rótulos sem escrever. Você viu um rótulo, você não precisa escrever, tem uma maneira de você traduzir. E para finalizar, como traduzir em tempo real um vídeo, uma entrevista, um programa de televisão. São 6 itens, mas calma que são 6 itens bem tranquilos de passar. É porque eu fiz questão de separar direitinho para facilitar ainda mais o seu aprendizado. Beleza? Para começar então, download e instalação do aplicativo Google Tradutor. Vinícius, mas eu acho que eu já tenho um aplicativo desse negócio de tradução no meu celular. Sim, existe o aplicativo Traduzir, que ele é do iPhone, que ele já faz parte do iPhone. Por que então que eu estou te falando para baixar um novo aplicativo? Porque eu trago para vocês coisas que eu utilizo na prática. E o que eu utilizo, o que tem dado certo, o que tem funcionado melhor para mim aqui é o Google Tradutor. Eu sempre dou preferência a ensinar coisas que são específicas do iPhone quando a gente está falando de iPhone. Então, por exemplo, quando eu falei de navegador de internet, eu falei do Safari, ao invés de falar do Google Chrome, porque o Safari funciona melhor no iPhone. Só que nesse caso de tradução, eu acho que o Google funciona melhor, que o Google Tradutor funciona melhor por experiência prática. E quando eu fui olhar a questão dos downloads, das avaliações, mesma coisa, as avaliações do Google são melhores do que as avaliações do aplicativo de traduzir do iPhone. Então, isso só reforçou a questão de eu ensinar para você como traduzir, como usar o aplicativo Google Tradutor ao invés do aplicativo Traduzir, que é nativo do iPhone. E aí, se você não tiver o Google Tradutor, como que você vai fazer a instalação? Você vai tocar aqui, olha, App Store, vai esperar carregar.
E aqui, olha, você vai tocar nessa lupa do buscar e você vai digitar aqui, por exemplo, olha só, como é que é o nome? Deu branco. Vou escrever assim, olha, traduzir e vou tocar para buscar. Quando eu coloco buscar, olha só, ele trouxe o aplicativo que é nativo do iPhone. De 5 estrelas, ele tem apenas 2 de 566 avaliações. Deixa eu ver se é avaliação mesmo isso. Olha, 566 avaliações e ele tem 1,8 estrelas, ou seja, bem ruim. Quando a gente vai para o Google, olha só, quando eu abro o aplicativo do Google Tradutor, ele tem 4,4 estrelas de 8.800 avaliações. Então, ele é muito melhor. Então, o que você faz? Deixa eu voltar aqui. Você vai tocar nele aqui, vai abrir, ou você vai tocar, na verdade é até mais fácil, você tocar direto aqui, olha. Aqui vai estar escrito a palavra obter. Igual está aqui embaixo, olha. Tá vendo que aqui está escrito obter? Para você vai estar escrito obter aqui. Por que para mim não está escrito obter? Porque eu já fiz o download desse aplicativo. Então, quando a gente faz o download, não aparece mais a palavra obter. Vai aparecer a palavra abrir ou então atualizar. No meu caso aqui está atualizar, por quê? Porque tem uma atualização disponível desse aplicativo. Beleza? Deixa eu só liberar minha internet aqui. A internet aqui é bem fraquinha. Deixa eu liberar ela aqui para a gente poder usar melhor esse aplicativo do Google Tradutor. Depois eu te explico por que é importante usar a internet do Google Tradutor. E aí, beleza. Uma vez que o aplicativo estiver instalado no seu celular, eu não passei nesse detalhe aqui, que eu já ensinei isso aqui várias vezes no canal, tá? Mas é do jeitinho que eu mostrei ali. Eu só não fiz para não ficar esperando o tempo de download do aplicativo, então eu já antecipei. O que você vai fazer? Você vai procurar pelo aplicativo no seu iPhone, que no meu caso ele está aqui, olha. É esse símbolo aqui. Ele é um quadradinho branco, tem um G num fundo azul e do lado tem alguma escrita, eu não sei se é mandarim, o que é, mas é aquelas escritas que não fazem parte do nosso alfabeto. E aí esse é o ícone. Você vai tocar, ele vai abrir. Chegando aqui, tem várias coisas aqui, de coisas que eu já estou utilizando ele, mas nessa tela do iPhone, o que você pode fazer? Você pode escolher qual o idioma e você escolhe isso aqui na parte superior. Por exemplo, se eu quero saber uma palavra em italiano, se eu quero traduzir ela para o português, então é assim, olha, na esquerda é qual a língua que eu estou colocando e do lado direito é para qual língua eu estou traduzindo. Nesse caso, está traduzindo do italiano para o português. Beleza? Quero inverter. Eu toco nessas duas setas e ele vai inverter. Quero traduzir, por exemplo, do português não para o italiano, para o inglês. Você vai tocar aqui onde está escrito italiano e você vai escolher o inglês. Aqui em cima estão os idiomas mais utilizados, mas aqui para baixo, olha, tem todos os idiomas possíveis, tá? Tem vários idiomas. Não posso te falar se estão todos os idiomas aqui, mas tem muito idioma. Olha só, tem muita coisa aqui. Então, dá para você pesquisar direitinho. Beleza? O que eu vou fazer aqui então? Vou trocar para o inglês. Troquei para o inglês. E aí, se eu quiser aqui agora, eu posso traduzir uma palavra ou um áudio do português para o inglês. Beleza? E essa daqui já foi a primeira parte da nossa aula de hoje. E a gente já entra direto na segunda parte, que é o quê? Como traduzir uma palavra. Se eu quero traduzir do português para o inglês, já está configurado aqui. Eu vou tocar aqui e vou escrever. Vou escrever o quê? Bom dia. Toquei em bom dia.
vou tocar nessa seta aqui, olha. Ele até já traz aqui a tradução, mas é importante você tocar nessa seta para ele te trazer outros recursos. Olha só, quando eu toco na seta, ele me permite ouvir e ele me permite copiar isso daqui. E aí, para ouvir, eu toco aqui e ele vai falar Good morning. Não sai o áudio para vocês, por quê? Porque eu estou gravando, eu estou espelhando a minha tela por esse cabinho aqui e por isso o áudio não sai para vocês, tá? Mas ele, quando você toca nesse alto-falante aqui, você consegue ouvir a tradução daquilo, a tradução não, desculpa. Você consegue ouvir como se pronuncia aquela frase ou aquela palavra que você acabou de escrever, beleza? Vinícius, e se eu quiser traduzir do inglês para o português? Pode fazer também. E aí você faria como? Você pode apertar no X aqui para apagar o que você já escreveu. E agora você precisa inverter o idioma. Você inverte assim. E agora está do inglês para o português. Você vai tocar aqui e vai digitar alguma coisa. Good morning. Opa, good morning é bom dia em português. Quando você toca aqui na setinha, ele te traz as outras opções que eu falei do áudio para você ouvir como se pronuncia bom dia em português e aqui para você copiar. Quando você toca o dedo nesse símbolo, olha só, tradução copiada. Para que copiar isso, Vinícius? Para você conversar com as pessoas pelo WhatsApp, por exemplo. Quando eu estou conversando com alguém pelo WhatsApp, é assim que eu faço. Olha só um exemplo. Eu estou conversando com uma pessoa, deixa eu só ver se para não aparecer o número dela aqui. Olha só, eu estou conversando com uma pessoa em italiano, mas eu não falo italiano. E eu acho que isso aqui é io trovato questo tipo. Eu não sei falar italiano. O que eu faço? Eu copio, eu escrevo lá no tradutor, o tradutor me dá a palavra, a frase em italiano, eu copio assim, olha. Eu toco aqui para copiar, no caso aqui está em português, é só um exemplo, tá? Copio, depois eu volto lá no WhatsApp e toco aqui, seguro por 2 segundos, solto o dedo e depois eu aperto aqui, olha, colar. E aí eu apertei colar, eu posso tocar nessa setinha aqui para mandar para ele. Só que nesse caso aqui ele só fala italiano, então ele não entenderia, tá? Mas é só um exemplo de como que dá para conversar. E aí ele me manda, ele mandou aqui, ok, eu entendo. Mas ele manda outras coisas assim, ó. Se vediamo per hora di pranzo. Eu não sabia o que era isso, depois eu descobri que é nos vemos na hora do almoço. E aí o que eu fiz? Eu vim aqui, copiei isso, seguro com o dedo, venho em copiar. E agora eu vou lá no tradutor, vou ter que trocar aqui em cima para italiano, né? Troco para italiano, do outro lado já está o português. Eu aperto X aqui, olha, para apagar o que está escrito. Vou tocar o dedo aqui e segurar, ou então já apertar aqui, porque ele identificou que tem algo copiado e ele me permite colar só tocando o dedo aqui. Toquei em colar, olha só, vejo você na hora do almoço. E aí se eu quiser, como que se pronuncia isso em italiano? Eu toco aqui. E ele vai falar, se vediamo per hora di pranzo. Não sei se é isso, porque também não sai o áudio para mim, tá? Porque enquanto eu estou fazendo essa transmissão, não sai o áudio, tá? Mas, por aqui você conseguiria ver tudo isso, beleza? E aí tem uma outra maneira também de você fazer traduções aqui, que é falando. E aí, como que você faz isso? Você vai apertar no X aqui de novo, ele está no formato padrão. Você viria aqui e iria escrever alguma coisa. Só que ao invés de escrever, você pode falar. Vamos supor que você não quer escrever. Oi, bom dia, David. Ok, entendi que você vai vir aqui até a minha casa na hora do almoço. Tudo bem, nos vemos mais tarde. Eu estava tentando desenhar aqui que eu ia falar que eu precisava tocar o dedo naquele botão para ele parar de captar a minha voz. Mas como eu fiquei em silêncio, ele já parou de captar a minha voz. E aí, ao invés de eu escrever tudo isso que eu falei, eu simplesmente falo e ele traz a tradução.
Trouxe a tradução, o que eu faço? Copio aqui e colo lá na conversa com o David. Beleza? Então tem essas duas formas. Você traduzir escrevendo ou você traduzir através da fala. E aqui vai uma dica extremamente importante. Quando você toca aqui ou do lado de cá para escolher o idioma, observa que pode ter na frente do idioma uma seta apontando para baixo ou uma marcaçãozinha de OK, tipo um flagzinho de OK. Qual a diferença? Esse daqui eu já fiz o download. Eu peguei o dicionário em português e coloquei dentro do meu iPhone. Esse aqui, Afrikaner, eu não tenho ele dentro do meu celular. Se eu tiver internet, eu consigo traduzir para essa língua tranquilamente. Mas se eu estiver num local onde eu não tenho internet, eu não consigo fazer esse tipo de tradução. Então fica a dica, vai viajar, vai passar um tempo em algum lugar, tá com receio de não ter internet naquele local, ou, sei lá, por qualquer motivo você fica algum momento sem internet e você precisa se comunicar, tenha esse dicionário dentro do seu celular. Faça o download dele. No meu caso aqui, eu falo português, mas eu também fiz o download do dicionário em português porque ele precisa entender. Se eu quero traduzir do português para o italiano, ele precisa entender o que é aquela palavra em português para ele pegar aquela mesma palavra em italiano. Então, baixe os dicionários da sua língua e o da língua para onde você está indo. Ok? No meu caso, eu tenho do português, do inglês, do italiano e do inglês. E aí, no seu caso, vai de acordo com a sua necessidade. Mas se for viajar, faça o download do dicionário. Basta tocar na setinha aqui, olha, que ela vai fazer o download. Ele fala assim, olha, quando eu toquei na setinha, faço o download de um arquivo de tradução offline. Aproveitando, o que é offline? Offline é o contrário de online. Online é quando você está conectado na internet. Offline é quando você está sem conexão com a internet. Beleza? Nesse caso aqui do aplicativo de tradução, ele recomenda que você faça o download para que o dicionário fique disponível de maneira offline, ou seja, fique disponível para quando você não tiver a conexão com a internet. Beleza? Nesse caso aqui, você tocaria em fazer o download, mas eu não quero falar Afrikaner, então eu vou tocar aqui em cancelar. Beleza? Simples assim, toco no X aqui e volto para a tela principal do aplicativo. E agora a gente vai para a próxima parte. Deixa eu ver aqui qual que é exatamente. Traduzindo frases escritas ou faladas no Google Tradutor, foi o que a gente acabou de fechar, ok? E a gente vai para o próximo. Como conversar com alguém em uma outra língua usando o aplicativo do Google Tradutor. Olha só, quando você quer se comunicar com alguém, você quer bater um papo, vamos dizer assim, não é apenas falar uma frase e pronto. Você quer conversar com a pessoa. Vamos supor que você conheceu a pessoa, ela não fala português, né, ou não fala a sua língua, e você quer conversar com ela. Como que você faz? Você poderia vir aqui e falar assim, toca aqui no dicionário, vamos supor, vou trocar aqui do italiano para o inglês. Aí você vem aqui e fala assim, bom dia. Aí você aperta aqui. Aí o seu tradutor vai aparecer aqui a palavra bom dia. Você vai ter que pedir para a pessoa, lê aqui, olha. Você vai ficar fazendo mímica assim. Aí a pessoa vai, good morning. Fulano tá me dando bom dia, entendi. Ou você pode tocar aqui no alto-falante e o alto-falante vai reproduzir o som para a pessoa, beleza? Tem essa maneira de você fazer que não é a melhor. Aí tipo assim, a pessoa foi lá e entendeu que você deu bom dia. Aí ela quer falar bom dia e falar mais alguma coisa para você. Aí você tem que vir aqui, tocar no X, inverter, e aí a pessoa vem aqui e fala em inglês para você. Aí a pessoa vai lá e responde. Aí a pessoa foi lá e escreveu, How are you? Aí você tem que apertar aqui, aí você vem aqui e lê. Ele está perguntando como que eu tô. Ou você pode apertar aqui para ouvir. Como vai você? Aí você vai lá, aperta no X, troca aqui e bota na sua língua e vai ficar nessa. É um saco. É trabalhoso. E pensando nisso, o que tem? Tem a função conversa,
que faz na função conversa? Você toca na função conversa. Deixa eu toquei aqui para parar de falar. E o que acontece? Você toca aqui, fala em português. Você vai falar, assim que você termina de falar, ele automaticamente já vai reproduzir o som daquilo que você falou em inglês para a pessoa. E aí, você não vai ter que apertar nenhum botão, nada não. Você toca no microfone, fala e o Google fala em inglês para a pessoa. Depois, a pessoa, ou você toca aqui, a pessoa fala em inglês e o Google já converte em português para você. Então, você não precisa ficar fazendo aquelas trocas. Você simplesmente toca o dedo no primeiro microfone ou depois no segundo para outra pessoa falar. Bem simples. Quer ver? Olha só. Toquei nesse. Oi, bom dia, como você está? E aí, nesse momento, olha, deixa eu parar aqui. E aí, nesse momento, o Google já falou, ele continua captando. Vou fazer de novo. Oi, bom dia, como você está? Ó, agora tá falando. Ó, agora deu certo, vamos lá. Oi, bom dia, como você está? Hi, good morning. How are you? E aí agora eu faço o quê? Eu aperto nesse botão aqui e falo inglês, né? Me passando pela outra pessoa. Hi, I'm fine. What about you? Oi, eu estou bem. E você? Viu que ele pegou junto aqui? Ele vai cometer certos erros. Ele não é um aplicativo 100%, mas facilita muito. Beleza? E aí, o que eu fiz aqui? Eu simplesmente apertei, falei em português, ele traduziu. Apertei aqui, falei em inglês, ele traduziu de volta. Então você consegue conversar com as pessoas. Você aperta do lado de cá e fala. E o Google já traduz para a pessoa. A pessoa aperta do lado de cá e fala para você e ela já traduz, o Google já traduz para você. Então é uma maneira muito mais simples de você se comunicar com as pessoas através da função conversa do Google Tradutor. Beleza? E tem essa parte aqui que eu coloquei português e inglês, mas se você quiser, você pode trocar aqui o idioma, você pode trocar, botar italiano aqui você pode trocar também. O proprietário dessa casa que eu estou morando aqui na Itália, ele veio aqui e ele precisou fazer alguns reparos dentro da casa e ele estava tentando conversar comigo. Ele não falava inglês muito bem e ele preferia se comunicar em italiano. Então, o que a gente usou esse aplicativo. E aí ele falava, eu falava, e aí a gente conseguia compreender o que o outro estava falando. Alguma palavra saía errado, tipo, oi eu, essa palavra não existe. Mas você que é um brasileiro, você consegue compreender que oi, eu. Ah, eu acho que ele quis falar oi, eu estou bem, mas ele colocou oi, eu junto. Você sendo nativo, você consegue compreender, por mais que tenha um erro ou outro do aplicativo de tradução. Beleza? Então, assim, funciona 100%? Não, mas facilita muito o seu dia a dia. Ele funciona muito bem, só não dá para falar que ele funciona 100%, que ele comete alguns errinhos, ele às vezes entende uma coisinha diferente, mas é muito mais fácil dessa maneira, beleza? E aí, partindo para o próximo então, passamos por como conversar e agora, uma coisa muito interessante, como traduzir rótulos ou imagens. Como assim, Vinícius? Vamos supor que você foi comprar uma camisa e aquela camisa tinha algo escrito. Você, para saber o que está escrito na camisa, não precisa pegar o aplicativo e escrever o que estava na camisa para ele te dar a tradução. Você pode tirar uma foto daquilo dali. Quando eu vou no supermercado aqui, as coisas estão em italiano, eu não entendo. O que eu faço? Eu tiro uma foto e aí eu consigo entender o que está escrito. E aí, olha só, essa foto tem que ser tirada de dentro do aplicativo, ok? Eu vou trocar aqui de inglês para português e aqui eu vou mudar para italiano. Só para usar o exemplo aqui agora. E aí, como que eu tiro foto? Não é aquela foto normal que eu tiro, não. É de dentro do aplicativo Google Tradutor. Olha, Google Tradutor tem essa câmera. E aí eu toco na câmera. Quando eu toco na câmera, olha só o que eu vou fazer.
eu vou apontar ela para cá, ó, e tiro a foto. Tirei a foto, olha. Ele vai começar a traduzir o que está escrito ali. Olha só. Posso até dar um zoom, tá? Toco com os 2 dedos assim e afasto eles para dar zoom. E aí, olha só. Nascido no coração verde da região de Marche, nasce leve no Parque Natural Gola della Rossa e Frasassi. Flui protegido por cavernas milenares. A amamentação é a preferida. Então, assim, ele traduz tudo. Frasassi ele não traduziu. Por quê? Porque é a marca da água. E aí pode acontecer dele não conseguir traduzir alguma coisa. Por exemplo, isso daqui, Rossa, estava com... nem sei se é assim que pronuncia, não, mas é porque tudo aqui eles puxam muito R. Mas assim, tá com a primeira letra maiúscula. Então parece um substantivo próprio. Então, nesse caso, ele também não traduziu. Beleza? E aí, isso daqui foi feito com a câmera do tradutor. Se eu pegasse a câmera do iPhone normal e tirasse a foto, olha só. Tirei a foto. Mas a foto tá em italiano. Deixa eu tirar a minha canetinha da frente, olha. Tudo em italiano. Então, a câmera do iPhone sozinha não tem o poder de traduzir. Ela combinada com o aplicativo Google Tradutor, aí sim você consegue traduzir. E aí, quando eu vou no supermercado, eu não fico escrevendo o que está escrito nos rótulos. Eu simplesmente tiro uma foto. Muito mais simples. Beleza? E agora, para finalizar, uma coisa bem interessante também. A gente consegue fazer traduções em tempo real de vídeos, filmagens, de vídeos, entrevistas, jornais, documentários, enfim. A gente consegue fazer o que o Google Tradutor chama de transcrição, que seria uma tradução em tempo real. O que seria isso na prática? Você vai assistir um vídeo, às vezes está passando na televisão e está em um outro idioma. Se você tiver a opção de colocar legenda, você coloca na TV. Só que se não tiver legenda, o que você precisa fazer? Você precisa falar aquela língua ou então você pode usar o aplicativo Google Tradutor na parte de transcrição. E como que isso funciona? Você vai chegar perto da TV ou do que você estiver usando para reproduzir o som. Eu estou assistindo a TV. Não, eu estou vendo do meu computador como é que fala? Um pronunciamento em inglês do meu computador, né? De, sei lá, governo, né? Pode fazer muito dessas coisas. Eu tô ouvindo pelo rádio, uma rádio americana. Você precisa chegar perto de onde está saindo o áudio. Eu estou reproduzindo pelo meu computador? Chegue o seu celular perto do computador. Para quê? Para facilitar. Porque se ele está perto de mim, ele consegue entender melhor a minha voz do que se ele estivesse distante. Então, para garantir que ele vai ser o mais fiel possível. Lembra que eu falei que ele não funciona 100%, que às vezes ele erra uma palavra em outra? O fato de estar próximo minimiza essa chance de erro do aplicativo. E aí, vamos supor que você tem um pronunciamento lá sei lá, vamos falar da guerra, né? Está acontecendo guerra ainda, as pessoas quase não falam mais, mas ainda está acontecendo na Ucrânia. E aí, o presidente lá, o Zelensky, presidente da Ucrânia, está fazendo um pronunciamento. E aí você quer entender, ele está falando na língua dele, acho que é ucraniano, né? Porque eu sei que ele é da Ucrânia, mas eu não sei se a língua é ucraniano mesmo, o correto. Mas vamos supor que seja. A língua dele, né, correta, a forma de se falar, seja ucraniano. E ele está lá falando em ucraniano. Você não consegue entender. Então o que você faz? Você vem aqui, coloca aqui ucraniano e ele vai traduzir em tempo real para você. No meu caso, o que eu vou fazer? Eu vou
traduzir do português para o italiano. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma rádio aqui perto de mim falando em outro idioma. Eu estou fazendo a aula aqui, então eu não tenho acesso a um outro computador, outra coisa, para eu colocar um vídeo em outra língua para vocês. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar em português e ele vai traduzir para o italiano, por exemplo. Vamos supor que seja um italiano assistindo um programa em português. Ele vai fazer isso. E essa tradução é em forma de legenda, beleza? Só que em tempo real. Olha só. A gente precisa apertar esse botão aqui, transcrição. E a partir desse momento, tudo o que eu falar, olha, eu não estou colocando a mão no celular, mas tudo que eu falar, ele já vai traduzindo automaticamente. Eu estou falando em português com vocês, mas ele está trazendo aqui, olha, tudo em italiano. Então ele faz isso. Enquanto a pessoa está falando em outra língua, ele já vai traduzindo para a sua língua, para a língua que você deseja ler. E assim você consegue colocar o seu celular na beira de uma entrevista, de um pronunciamento, de uma rádio, de um programa de TV e entender o que aquela pessoa está falando, por mais que ela esteja falando em uma outra língua. Beleza? Isso daqui é muito útil, principalmente em coisas ao vivo, programas ao vivo, pronunciamentos ao vivo, onde não tem a legenda. Beleza? E aí você consegue ouvir desse jeito. Ouvir não, né? Você consegue ler e entender desse jeito aqui. E aí, para parar, simples. É só você tocar aqui que ele vai parar de captar, de prestar atenção no que eu estou falando. Pronto. Ele colocou mais essa frase aqui, só para finalizar, porque ele demora um pouquinho, né? Ele precisa entender o que eu falei e na sequência traduzir. Então ele demora aí de 1 a 2 segundos para escrever o que eu acabei de falar. Mas assim, funciona muito bem também. Beleza? Saí do modo transcrição, olha. Eu estava aqui, parei, toco na setinha aqui em cima, olha, e ele volta. Ele te pergunta se você quer voltar, só você falar que sim. Detalhe extremamente importante. Para você que for instalar o aplicativo, para você que não tem esse aplicativo, nas primeiras vezes que você for utilizar, ele vai te pedir para gravar o seu áudio, para tirar fotos, ter acesso à sua galeria. Por quê? Porque ele precisa ouvir o seu áudio quando você falar para ele traduzir alguma coisa. Ele precisa ter acesso à sua câmera para quê? Para quando você for tirar foto de algum produto, de algum rótulo, de alguma imagem. Então ele vai te pedir essas autorizações, mas só na primeira vez que você for usar. Na primeira vez que você for usar a função de áudio, na primeira vez que você for usar a função da câmera. Beleza? E é isso. Era isso que eu tinha separado para a nossa aula de hoje. Lembrando que, devido a esse novo formato de aulas que eu estou fazendo, né, que são aulas gravadas, que eu venho e trago e posto aqui para vocês no horário que vocês estavam habitualmente acostumados a fazer live, a assistir live junto comigo, como eu estou viajando, a internet aqui não é das melhores, onde eu estou, então eu não consigo fazer a live, a aula ao vivo. Mas para não falhar o meu compromisso com você, compromisso que eu já estou fazendo, que eu já estou cumprindo há mais de um ano, eu gravo as aulas com antecedência e posto elas no YouTube, Facebook e Instagram para que você consiga assistir no horário que você já estava habituado. E aí, a única diferença é que, por eu não estar ao vivo, nesse momento, enquanto quando eu estava ao vivo eu respondia a dúvida, agora eu não consigo responder porque eu não estou ao vivo, beleza? Mas olha só, você que é aluno da comunidade Independência Digital, você pode acessar o suporte via o WhatsApp. Você pode abrir o WhatsApp e mandar sua dúvida lá no nosso suporte, que a nossa equipe vai estar lá pronta para te responder, beleza? Então você, aluno, pode ficar tranquilo que você não vai ficar com dúvida, você não deve ficar com dúvida. Terminando essa aula, tá com dúvida, manda lá no nosso suporte. E lembre-se que essa aula fica disponível aqui no canal do YouTube, do Facebook e do Instagram por mais 7 dias. Então, ao longo dos próximos 7 dias, essa aula fica disponível aqui e depois somente dentro do aplicativo da Raposinho. Fiquem todos bem, fiquem todos com Deus, espero que vocês tenham gostado e até semana que vem.